Bem-vindo à exploração dos ensinamentos de Napoleon Hill sobre a transmutação sexual, conforme apresentado em sua renomada obra Pense e Enriqueça. Neste episódio, começaremos nossa jornada esclarecedora pelas páginas do capítulo 11, onde exploramos o conceito de transmutação sexual e seu profundo impacto no desenvolvimento da imaginação criativa e na liberação do nosso gênio interior. O seguinte é apresentado a você na forma de um audiolivro. Descobri, por meio da análise de mais de 25 mil pessoas, que homens que têm sucesso de maneira notável raramente o fazem antes dos 40 anos e, com mais frequência, não atingem seu verdadeiro ritmo até bem além dos 50. Esse fato foi tão surpreendente que me levou a estudar sua causa minuciosamente, conduzindo a investigação por mais de 12 anos. Esse estudo revelou o fato de que a principal razão pela qual a maioria dos homens que têm sucesso não começa a fazê-lo antes dos 40 a 50 anos é sua tendência a dissipar suas energias por meio da indulgência excessiva na expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprendeu que o impulso sexual possui outras possibilidades que transcendem em importância a mera expressão física. A maioria daqueles que fazem essa descoberta o fazem após desperdiçar muitos anos, em um período em que a energia sexual está em seu auge, antes dos 45 a 50 anos. Isso geralmente é seguido por realizações notáveis. As vidas de muitos homens até, e às vezes bem além dos 40 anos, refletem uma contínua dissipação de energias que poderiam ter sido mais lucrativamente canalizadas em direções melhores. Suas emoções mais refinadas e poderosas se dispersam descontroladamente. Dessa prática masculina surgiu o termo semear seus campos selvagens. O desejo de expressão sexual é de longe a emoção humana mais forte e imperativa. E por essa razão, esse desejo, quando controlado e transmutado em ações diferentes da mera expressão física, pode elevar alguém ao status de gênio. Um dos empresários mais capazes dos Estados Unidos admitiu francamente que sua atraente secretária era responsável pela maioria dos planos que ele criava. Ele admitiu que a presença dela o elevava a alturas de imaginação criativa que ele não experimentava sob nenhum outro estímulo. Um dos homens mais bem-sucedidos da América deve a maior parte de seu sucesso à influência de uma jovem e encantadora mulher que o inspira há mais de 12 anos. Todos conhecem o homem a quem essa referência se aplica, mas nem todos conhecem a verdadeira fonte de suas realizações. A história não carece de exemplos de homens que atingiram o status de gênio como resultado do uso de estimulantes mentais artificiais na forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência do álcool, sonhando sonhos que mortais jamais ousaram sonhar antes. James Whitcomb Riley fez suas melhores escritas sob a influência do álcool. Talvez tenha sido assim que ele via a interação ordenada do real e do sonho, o moinho acima do rio e a névoa acima do riacho. Robert Burns escreveu melhor quando intoxicado. Por velhos tempos, meu querido, tomaremos uma taça de bondade. Mas deve ser lembrado que muitos desses homens destruíram a si mesmos no final. A natureza preparou suas próprias poções com as quais os homens podem estimular suas mentes com segurança, para que vibrem em um plano que lhes permita sintonizar pensamentos refinados e raros, vindos de ninguém sabe de onde. Nunca foi encontrada uma substituição satisfatória para os estimulantes naturais da natureza. É um fato bem conhecido pelos psicólogos que há uma relação muito próxima entre os desejos sexuais e os impulsos espirituais, o que explica o comportamento peculiar das pessoas que participam de orgias conhecidas como avivamentos religiosos, comuns entre os tipos primitivos. O mundo é governado e o destino da civilização é estabelecido pelas emoções humanas. As pessoas são influenciadas em suas ações não tanto pela razão quanto pelos sentimentos. A faculdade criativa da mente é ativada inteiramente pelas emoções e não pela razão fria. A emoção humana mais poderosa de todas é a do sexo. Existem outros estimulantes mentais, alguns dos quais foram listados, mas nenhum deles, nem todos eles combinados, pode igualar o poder estimulante do sexo. Um estimulante mental,
é qualquer influência que aumentará temporariamente ou permanentemente as vibrações do pensamento. Os 10 principais estimulantes mencionados são os mais comumente utilizados. Através dessas fontes, alguém pode se comunicar com a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito da mente subconsciente, seja a sua própria ou a de outra pessoa. Um procedimento que é tudo o que existe no gênio. Um professor que treinou e orientou os esforços de mais de 30.000 vendedores fez a surpreendente descoberta de que homens altamente sexualizados são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos do que a energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas sempre têm um suprimento abundante de magnetismo. Através do cultivo e compreensão dessa força vital, ela pode ser aproveitada e usada com grande vantagem nos relacionamentos entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros por meio dos seguintes meios: o aperto de mão. O toque da mão indica instantaneamente a presença de magnetismo ou a falta dele. O tom de voz, o magnetismo ou a energia sexual é o fator com o qual a voz pode ser colorida ou tornada musical e encantadora. Postura e postura do corpo. Pessoas altamente sexualizadas se movem rapidamente e com graça e facilidade. As vibrações do pensamento. Pessoas altamente sexualizadas misturam a emoção sexual com seus pensamentos, ou podem fazê-lo à vontade, influenciando assim aqueles ao seu redor. Adorno do corpo. Pessoas altamente sexualizadas geralmente cuidam muito de sua aparência pessoal, escolhendo roupas que combinem com sua personalidade, físico, aparência, etc. Quando se emprega vendedores, o gerente de vendas mais capaz procura principalmente pela qualidade do magnetismo pessoal como o primeiro requisito de um vendedor. Pessoas que carecem de energia sexual nunca se tornarão entusiastas, nem inspirarão entusiasmo nos outros, e o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em vendas, não importa o que se esteja vendendo. O orador público, o pregador, o advogado ou o vendedor que carece de energia sexual é um fracasso em termos de influenciar os outros. Acople a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada por meio de um apelo às suas emoções, e você entenderá a importância da energia sexual como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores mestres atingem o status de mestria em vendas porque consciente ou inconscientemente transmutam a energia sexual em entusiasmo de vendas. Nessa afirmação, você pode encontrar uma sugestão muito prática sobre o verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como tirar a mente do assunto sexual e direcioná-la com entusiasmo e determinação ao esforço de vendas, com a mesma energia que ele aplicaria ao seu propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual, mesmo que não saiba disso. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual faz isso sem estar ciente do que estão fazendo ou como estão fazendo. A transmutação da energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média se preocupa em usar para esse fim. Aqueles que acham difícil convocar força de vontade suficiente para a transmutação podem adquirir gradualmente essa habilidade, embora isso exija força de vontade. A recompensa pela prática vale mais do que o esforço. Todo o assunto do sexo é um com o qual a maioria das pessoas parece ser lamentavelmente ignorante. O impulso sexual tem sido grosseiramente mal compreendido, caluniado e ridicularizado pelos ignorantes e mal intencionados por tanto tempo que a própria palavra sexo raramente é usada na sociedade educada. Homens e mulheres que são conhecidos por serem abençoados, sim, abençoados com naturezas altamente sexuais, geralmente são vistos como pessoas que devem ser vigiadas em vez de chamadas de abençoadas. Eles geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nesta era de iluminação, têm complexos de inferioridade que desenvolveram devido a essa falsa crença de que uma natureza altamente sexual é uma maldição. Essas afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser interpretadas como justificativa para a libertinagem. A emoção sexual é uma virtude apenas quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal utilizada e frequentemente o é, a ponto de degradar em vez de enriquecer o corpo e a mente. O uso adequado deste poder é o cerne deste capítulo.
Isso parece muito significativo para o autor, quando fez a descoberta de que praticamente todo grande líder a quem teve o privilégio de analisar era um homem cujas realizações foram em grande parte inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta e abnegada, da qual o público ouviu muito pouco ou nada. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi rastreada até a outra mulher. Talvez casos assim não sejam inteiramente desconhecidos para você. Na moderação e nos hábitos sexuais, tanto quanto na intemperança e nos hábitos de beber e comer, neste tempo em que vivemos, uma era que começou com a Primeira Guerra Mundial, a intemperança e os hábitos sexuais são comuns. Essa orgia de indulgência pode explicar a escassez de grandes líderes. Nenhum homem pode aproveitar as forças de sua imaginação criativa enquanto as está dissipando. O homem é a única criatura na Terra que viola o propósito da natureza nesse sentido. Todos os outros animais são indulgentes em sua natureza sexual, de maneira moderada e com um propósito que harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais respondem ao chamado do sexo apenas em sua estação. A inclinação do homem é declarar uma estação aberta. Toda pessoa inteligente sabe que a estimulação e o excesso de álcool e narcóticos é uma forma de intemperança que destrói os órgãos vitais do corpo, incluindo o cérebro. Não é todo mundo, no entanto, que sabe que a superindulgência na expressão sexual pode se tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial para o esforço criativo quanto os narcóticos ou a bebida. Um homem dominado pela paixão sexual, baseada apenas em desejos sexuais, costuma anunciar isso claramente ao mundo inteiro, por meio da expressão de seus olhos e das linhas de seu rosto. A emoção do amor, quando misturada com a emoção do sexo, suaviza, modifica e embeleza a expressão facial. Não é necessário ser um analista de caráter para perceber isso. Você pode observar por si mesmo. A emoção do amor traz e desenvolve a graça e a beleza, seja masculina ou feminina, ao olhar, expressão e até mesmo a postura do corpo. Pessoas que têm uma expressão facial mais bonita são aquelas em quem a emoção do amor e do sexo é forte. Quando ambas as emoções são misturadas, e essa emoção é transmutada em uma obra criativa de qualquer natureza, ela atrai para o autor poderes espirituais que nenhum outro poder criativo pode equiparar. Todas as pessoas percebem o poder de magnetismo pessoal de outras pessoas, seja esse poder de natureza física, mental ou espiritual, com maior ou menor intensidade, mas todos o reconhecem em si mesmos e sentem sua capacidade para influenciar outros. Este desejo de influenciar outros é o impulso para a expressão sexual. A crença de que um desejo sexual é imoral impede muitas pessoas de influenciar sua própria criatividade. O desejo sexual é uma emoção da mesma natureza que qualquer outra emoção. O desejo sexual é uma força poderosa, porque a mente subconsciente foi, em grande parte, construída sobre este impulso. O Criador que controla e dirige essa força pode transformar o impulso da força criativa em uma rica expressão. O desejo sexual é o impulso da natureza para perpetuar a raça. Os homens, que são conhecidos como gênios, podem direcionar seu desejo sexual com tal inteligência que é rapidamente convertido em uma expressão criativa. Todos os gênios são temperados com romantismo na proporção inversa à sua grandeza. O pensador lento e paciente que se apega a seus pensamentos apenas como os objetos de seu desejo, inevitavelmente atrai para si uma corrente de pensamento que o eleva muito acima da multidão. Os pensamentos não são criativos, mas podem ser classificados de acordo com sua qualidade. Nossos pensamentos podem ser classificados em termos positivos e negativos, bons e maus, construtivos e destrutivos. Nossa mente consciente é o trono dos pensamentos, e é de lá que os pensamentos são classificados. Não é preciso ser um analista de caráter para reconhecer essa verdade. Todos sabemos que existem pensamentos de diferentes naturezas. Se você percorrer a rua em uma cidade grande, observando as pessoas passando, identificará todos os tipos de pensamentos. Os tipos de pensamentos que dominam são aqueles que recebem mais atenção. E como os pensamentos dominantes se expandem, esses pensamentos se multiplicam em números crescentes. Aprenda a se divertir com seus pensamentos.
Essa é uma arte que todos devem dominar. A arte de ter pensamentos que serão predominantemente construtivos é a função do Criador. Não importa qual é a sua capacidade criativa, o importante é ter pensamentos que são construtivos. E aqueles que constroem você devem ser aqueles que constroem você na direção de sua mais alta capacidade criativa. É por isso que os homens e mulheres devem ser cautelosos sobre o desenvolvimento de seu desejo sexual. Se seu desejo sexual for desenvolvido e estimulado para a natureza do amor, este desejo pode ser transmutado em uma força criativa. O desejo sexual de Shakespeare foi notável porque ele foi desenvolvido para a natureza do amor. A energia sexual é uma das forças mais poderosas com as quais o homem tem que lidar. Quando direcionado de forma correta e controlada, ele se torna a energia criativa que o autor chama de magnetismo pessoal. Um grande líder é aquele que domina o poder da energia sexual e desvia-o para a realização de esforços criativos. Por sua vez, esta energia é trazida para o trabalho de liderança. Isso é feito por influenciar aqueles com quem ele se relaciona. Lembre-se de que o desejo sexual é um desejo comum. Quando qualquer desejo se torna comum, ele dá origem a uma expressão comum. O desejo sexual comum exerce uma ação subconsciente que envia vibrações de pensamento para fora, que afetam os outros. A energia sexual é uma das energias mais poderosas com as quais o homem tem que lidar. Quando direcionada e controlada de forma correta, ela se torna magnetismo pessoal, que é então levado para o campo de ação e expresso como liderança de sucesso. Qualquer um pode se tornar um líder, ao dominar essa arte de controlar e direcionar sua energia sexual para os esforços criativos. E aquele que se esforça para controlar essa força sem estar ciente dos princípios desta filosofia pode cometer erros fatais no uso da transmutação sexual. Controle e direcione essa força de acordo com o princípio deste capítulo, e ela se tornará a maior fonte de energia no mundo. Todas as emoções, quando excessivamente estimuladas, tornam-se prejudiciais. Amor, quando excessivamente estimulado, se torna ciúme. O desejo sexual, quando excessivamente estimulado, se torna lascívia. O amor pela música, quando excessivamente estimulado, se torna histeria. O desejo sexual excessivamente estimulado desequilibra a mente. O desejo sexual, quando desequilibrado, leva ao hábito sexual imprudente. Isso é perigoso. Sexo em excesso afeta a mente e o corpo. Um sábio observador observou que há uma correlação íntima entre o desejo sexual excessivo e a habilidade criativa. No entanto, o desejo sexual é uma energia poderosa que não deve ser ignorada ou negada, mas sim controlada e direcionada para esforços construtivos. A transmutação sexual é uma das técnicas-chave para fazer isso, convertendo a energia sexual em energia criativa e dirigindo-a para a realização de objetivos e conquistas pessoais. Lembre-se de que o sucesso não é o resultado do acaso ou de poderes sobrenaturais, mas sim do domínio das leis universais que governam nossa existência. A transmutação sexual é uma dessas leis universais que podem ser usadas para alcançar sucesso e realização em várias áreas da vida. Portanto, compreender e aplicar essa técnica com sabedoria é fundamental para alcançar seus objetivos e potencial máximo. Afinal, o poder de seu magnetismo pessoal e energia criativa está em suas mãos. Curta já esse vídeo e veja já esse aqui, meu águia.